a guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte, RU Nossa Senhora de Guadalupe, traz até você a Lei do Amor. Defende dos perigos, dos inimigos da vida. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada, o povo de Deus. Olá pessoal, mais uma vez é uma grande alegria estarmos com vocês através das ondas da Rádio Universidade, da Universidade Católica de Pelotas. E essa satisfação nos é proporcionada pelo Clube do Ouvinte Nossa Senhora de Guadalupe e também por Schau, Freios e Suspensão ali no Lago de Portugal. Obrigado aos nossos patrocinadores, né? Ao carinho que nos dispensam. E nós também estamos recebendo agora questionamentos através do WhatsApp do Clube do Ouvinte. Eles que fazem parte do Clube do Ouvinte, se tem alguma dúvida para se clarear nos programas, né? A gente sempre grava o programa um pouquinho antes para ir no ar, então a gente pode colocar sempre alguma coisa. Talvez a pergunta se chegue hoje, vai só depois, na outra semana no ar, mas a gente está aí para clarear dúvidas, né? Aquele que não sabe, não pergunta, não é alguém que está na felicidade. Aquele que sabe, não ensina, é alguém que também não está na felicidade. Mas o pior é aquele que ensina e não faz. Esse está totalmente infeliz, né? Então, cada vez que vocês colocam dúvidas e perguntas, isso nos ajuda também a revisar a nossa postura de vida. E revisando a nossa postura de vida, nos faz tomar novas decisões, né? Então, nós podemos assim clarear algumas perguntas, né? E o outro dia eu estava no programa Fazer Juntos é Divino, que é apresentado às 10 da manhã. Eu acho que é todos os dias, né, Leoni? Todos os dias às 10 da manhã. E aí a Bruna disse qual é a grande novidade, e eu expliquei a alegria de ser sacerdote e que naquele dia aconteceria a confissão de 7 novos residentes da CAEX que queriam fazer a sua primeira comunhão. Eu explicava o que é a alegria do sacerdote em poder derramar o sangue precioso do Cristo sobre essas pessoas, e assim como diz a Bíblia, se seu pecado é escarlate, ficará branca a sua alma que nem a neve, né? Pura. E aí me surgiu uma pergunta assim, que diz assim, ó, se na Bíblia diz quem pode perdoar os pecados se não só Deus, conforme Marcos capítulo 2, versículo 7, por que confessar-se com o padre? Nós já tratamos isso em 2 outros programas anteriormente, mas talvez não tenham ouvido nada, então vamos ver de novo isso aí. Por que se confessar com o padre? Jesus confiou o ministério da remissão dos pecados aos seus discípulos. Antes da paixão, prometeu a Pedro, lá em Mateus 16, e aos outros apóstolos, em Mateus 18, o poder de ligar e desligar na terra e no céu. Depois da ressurreição, confiou aos 11 a faculdade de perdoar ou de reter os pecados, lá quando ele aparece aos discípulos que estavam com medo no cenáculo, em João 20. Com o poder das chaves, entregou aos seus ministros a incumbência de ouvir a confissão sacramental dos pecadores, habilitando-os ao mesmo tempo a absolver ou repreender em seu nome. A confissão aos sacerdotes é atestada por documentos da Igreja já na antiga literatura cristã. Além disso, deve-se considerar que o pecado não é somente um ato que atinge a Deus e, ao mesmo tempo, pecador. Tem profundas consequências para as outras pessoas, para a comunidade dos irmãos. Compreende-se, então, que a remissão concedida por Deus passe pelos ministros da Igreja enquanto representantes da comunidade eclesial do próprio Deus. Isto é uma justificação teológica que eu peguei da lei do amor. E como é que a gente traduz isso aí? Assim, eu não tenho nenhum pecado que eu possa fazer sozinho. Seja omissão, seja ato, seja palavra, seja intenção,
o meu pecado sempre bate com alguém. E como Cristo é a cabeça desse corpo que eu faço parte desde o momento do meu batizado, do meu batismo melhor, eu me tornei um membro desse corpo. Cada vez que eu faço um pecado, eu firo o corpo. Por exemplo, eu vou botar assim, vou ligar uma tomada e boto o dedo na tomada, levo um choque, meu corpo todo se balança. Tem pessoas até que morrem eletrocutadas por causa desse choque. Eu vou acender o fogo, me queimo, eu vou tomar um chimarrão quente e queimo a boca, o corpo todo sofre, o corpo todo se une em agir, produzir a saliva, produzir líquido para que esse corpo automaticamente possa se regenerar e venha células novas. Assim é também o pecado. Eu quando peco, eu peco como membro, enquanto próprio membro, peco quanto corpo e peco quanto a cabeça, que é o Cristo. E por isso, então, o meu pecado adquire também esta conotação do social, da comunhão, e eu preciso buscar alguém, no caso o sacerdote, que tem a função ministerial de, em nome desse corpo, reatar, com o corpo aquele que se afastou pelo pecado, pela doença, eu busco alguém para me reconciliar, mostrando assim a minha humildade em me dar conta que eu não devia ter feito isso. Até uma pessoa me dizia assim, que fez essa pergunta, me dizia assim: padre, eu não costumo me confessar, eu me confesso direto com Deus. Eu digo, tá bom, então por que Deus deu aos discípulos, está lá nos 3 evangelistas, os apóstolos, por que Ele deu o poder de perdoar os pecados? Será que Ele quer que eu me confesse direto com Ele ou Ele quer que eu tenha esse gesto de humildade, E aí a pessoa me respondeu, mas eu não faço mal para ninguém, eu faço bem, Tá bom, eu não faço mal para ninguém na minha concepção. Todos aqueles em que eu percebo que eu me encontro, eu faço bem. Mas é minhas omissões que eu poderia fazer muito mais e a minha consciência vai perdendo e não vai sendo trabalhada, não vou fazendo o meu exame de consciência, não vou trabalhando sobre isso, Isso aí vai ocasionando toda uma função nova do pecado. Quer dizer, eu não fazer o mal para ninguém não significa que eu faço bem com grandeza. Faço bem às vezes àqueles que estão na minha circunstância, mas quando poderia fazer um bem maior com todo o corpo de Deus. E a confissão bem maior, porque faz com que a graça de Deus flua mais em mim, e fluindo mais em mim, eu possa realmente aumentar a circunstância da santificação com a minha ação salvífica. Então, por isso que a gente se confessa com os sacerdotes. Se não entenderam, se ainda tem dúvida, mandem as perguntas, não tem problema nenhum, nós voltaremos ao tema. Também me perguntaram assim, agora, infelizmente, os noticiários têm mostrado aí como o Papa Francisco é bombardeado. Fora da igreja é normal os papas serem bombardeados, mas dentro da igreja, pela concepção teológica de vários membros, como muitos acabam fazendo agressões à figura do Papa, Não a pessoa dele, mas a figura dele e também a pessoa dele na sua maneira de agir. E aí, quem é de fato o Papa para nós católicos? O Papa é o sucessor do apóstolo Pedro, o bispo de Roma, que Jesus constituiu como perpétuo e visível fundamento da unidade, que está lá na Constituição Dogmática do Concílio Lumen Gentium, no seu parágrafo 23. Como sucessor de Pedro, o Papa conduz a Igreja de Cristo, o Filho de Deus vivo, quando Pedro, lá em Mateus 16, recebe o primado da Igreja, Pedro era Simão e Jesus diz, tu és pedra, quer dizer, uma pedra fundamental, e sobre ti erguerei a minha Igreja. Por isso até que os papas trocam de nome, em função de Jesus, quando deu a chave da igreja para Pedro, poder ligar no céu e ligar na terra, desligar no céu e ligar na terra, ele o chama com outro nome. Sua autoridade é expressão do amor a serviço da unidade. Na expressão de Gregório Magno, ele é o servo dos servos de Deus. O Papa tem 23 títulos que os santos doutores da igreja davam, e um deles é servo servorum de Deus. É servo servorum, quer dizer, os servos dos servos de Deus. O Papa é o pastor de toda a igreja. O Senhor Jesus confiou a Pedro todo o rebanho.
conforme o Evangelho de São João, no capítulo 21, versículos 15 a 17. Na cidade de Roma, Pedro desempenhou seu ministério e foi martirizado. Ele foi crucificado, né? E quando ele soube que ia ser crucificado, ele se disse, mas eu morrer da mesma maneira que meu Senhor, eu não sou digno, né? Aí diz que o centurião, debochando, segundo evangelhos apócrifos, né? Então nós damos um jeito nisso. E colocaram Pedro crucificado de cabeça para baixo, né? Então o martírio dele foi na cruz, de cabeça para baixo. Assim o Papa, com os bispos unidos a ele, conserva o testemunho do martírio de Pedro e também de Paulo, sendo sinal visível da unidade da Igreja. Sua presença expressa e significa a continuidade da palavra de Cristo e da doutrina dos apóstolos na Igreja, a segurança da fé, da esperança e da caridade. O Papa tem a missão de confirmar toda a Igreja na fé, continuando a mesma tarefa que Cristo confiou a Pedro. Eu, porém, orei por ti, para que tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos, diz Jesus a Pedro, conforme nos relata o Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 32. O Papa, com os bispos unidos a ele, tem a missão de conservar a Igreja fiel ao Evangelho e ao testemunho dos apóstolos. Todo católico, além de conhecer e viver a palavra de Deus, e de dar testemunho da sua fé em Cristo, de participar da comunidade eclesial, espaço de testemunho, de serviço, de diálogo, de anúncio, ama e respeita ao Papa e os bispos como seus legítimos pastores. Ora por eles e obedece às orientações da Igreja Católica. E dentro das orientações da Lei do Amor, uma coisa que se destaque, que muitas vezes a gente nem sabe, nem tem conhecimento, ou também se esquece, é que a nossa igreja é apostólica. O que significa isso, né? Creio na Igreja Católica, Apostólica, Romana. O que é apostólica? Ela vem permanentemente da sucessão dos apóstolos. Os 11 receberam o Espírito Santo, receberam o sopro do Senhor, receberam a missão do Senhor. Depois foi agregado Matias no lugar de Judas, que acabou se enforcando, né, em função de ter entregue o Senhor do seu, não sei, arrependimento, dor, desespero, não sei o que se passou na cabeça de Judas. E aí veio o apóstolo Matias. E com o tempo, foram vindo outros selecionados que recebiam a imposição das mãos dos apóstolos. Isso significa a Igreja Apostólica, que os bispos são sagrados pelos apóstolos, pela sucessão dos apóstolos, né? Os novos bispos, e aquilo vem vindo até o nosso tempo de hoje. Nós tivemos algumas igrejas cristãs que romperam essa sucessão apostólica. Então a gente tem muita dúvida se realmente eles continuam com o valor de fazer Eucaristia, com o valor de outros sacramentos, porque não se sabe que ramo dessas igrejas chegou até nós e se de fato eram de bispos que receberam a imposição das mãos de outros bispos que, por sua vez, indo para trás, chegaram à imposição da mão dos apóstolos, ou se simplesmente foram sagrados e receberam a imposição das mãos e oração de pessoas que realmente, né, de reis e rainhas e não sei mais o que não tinham essa sucessão apostólica. Então o Papa hoje representa, né, o sucessor dessa missão apostólica nesta oração que Jesus fez em Lucas, que dizendo, olha, eu rezei por ti e peço que uma vez que tu estás confirmado, tu confirmes o teu irmão. Até interessante, né? Nesse mês de outubro, mais um Papa nosso, um Papa falecido, Paulo VI, né, que foi o que colocou a barca da Igreja depois do concílio por 15 anos, né? Foi um momento assim de muito tato na Igreja, porque tinham várias ideias contrárias à renovação do concílio, teve quebras de estátuas de santo, iconoclastismo, né? Teve uma porção de problemas, teve rompimento com a fraternidade de São Pio X, que as missas de posse continuassem, latim, não aceitavam a língua vernácula, né?
esse Papa foi um homem que manteve a serenidade, manteve a unidade da Igreja, manteve todo o diálogo possível, reformou a Cúria, foi ajudando, né? E ele só subiu então aos altares, né? Neste mês de outubro, como São Paulo VI. Então, mais um Papa do século passado que subiu aos altares. Nós tínhamos São Pio X, tínhamos São João Paulo II, São João XXIII e agora São Paulo VI, né? Então, é confirmação. E para alguém se tornar santo, tem que ter um milagre, um atestado de peritos, sobretudo de médicos, né? De que aquela cura, aquele milagre aconteceu realmente por uma ação extraordinária. Então não é assim que a igreja quer botar lá no altar um papa, um antigo papa, para dizer que era santinho, coisa não. Existe tudo um processo, existe todo uma grande investigação sobre a vida pregressa deste papa, né, de qualquer pessoa, né? Também tivemos uma alegria, mais um santo latino-americano, o Bispo Romero, né, o Bispo Romero, que foi assassinado enquanto consagrava, no momento em que ele levava o cálice, ele levou tiros no altar, e assim o sangue de Cristo se misturou ao dele, né? Então ele também, em El Salvador, também subiu aos altares, né? E um homem que foi abandonado até pelos seus próprios colegas. Quer dizer, nós temos a fragilidade humana e às vezes os nossos olhares não estão tão santos como deveriam ser pela graça de Deus. Então também a gente aproveita para dizer, por isso a gente precisa do pecado. Por isso a gente precisa da absolvição dos pecados, da confissão, que é para purificar o nosso olhar e ver se realmente a minha ideia que tem que prevalecer, ou se tem a minha verdade, tem a verdade do outro e tem a verdade verdadeira no paradigma de Deus e que eu estou precisando me reconciliar com ela. Então aproveito da resposta anterior para já colocar nisso, né? E me veio mais uma outra perguntinha, né? Aliás, esta perguntinha é impressionante. Uma vez nós fizemos uma pesquisa, né? E eu fiquei abismado, foram 1.600 e poucos pesquisados, né? E 70% dos que se diziam católicos diziam que acreditavam na reencarnação. Então me veio essa pergunta, o católico pode aceitar a reencarnação? A reencarnação é a teoria segundo a qual a alma, deixando o corpo após a morte, passaria para outro corpo. A Bíblia ensina que cada pessoa tem uma só existência sobre a terra e que após essa vida comparece diante de Deus para ser julgada. Diz a carta aos Hebreus, lá no seu capítulo 9, versículo 27. Está determinado que os homens morram uma só vez e depois vem o julgamento. Isso aí do julgamento particular, o julgamento final, né, o juízo final, nós falaremos depois quando tratarmos do mês de novembro, né? De fato, Jesus e os apóstolos não pregaram a reencarnação, e sim a ressurreição dos mortos. Vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. E isso nós vemos em dois evangelistas, em João capítulo 5, versículos 28 e 29, capítulo 6, versículo 54, e em Marcos capítulo 3, versículo 29 e capítulo 9, dos versículos 43 a 48. Da mesma forma, os apóstolos ensinaram que a ressurreição de Cristo é garantia da nossa ressurreição, lá em 1 Coríntios 15. A Igreja nos convida a vigiar constantemente, a fim de que, terminando o único curso de nossa vida terrestre, possamos entrar com Cristo para as bodas e mereçamos ser contados entre os benditos, conforme a Constituição Dogmática do Concílio Lumen Gentium, no seu parágrafo 48. Portanto, a reencarnação é incompatível com a fé católica. Então, até porque eu recebo um batismo. Esse batismo me une a Cristo, me dá um nome, me livra do pecado original e de todos os pecados. Se eu reencarnasse, eu reencarnaria, não sei se no mesmo sexo, no sexo receberia outro nome. Que nome o meu seria na eternidade? Que nome seria? Então, realmente, né, é uma só vida.
Mas também existe algumas religiões do hinduísmo que não é reencarnação, mas é transmigração da alma. A alma vai se transmigrando, quer dizer, vai passando para outros corpos diferentes, né, na medida que precisa ser purificada. Então, um dia é homem, na outra encarnação é um bicho, na outra encarnação é um quadrúpede, na outra é um réptil, na outra é algo que se arrasta, né? Então, assim, é uma explicação que foge de qualquer laço de misericórdia, de longanimidade, do amor de Deus que nos tolera, nos compreende, nos assiste com a sua graça, né? Então, existe também essa pequena confusão entre reencarnação. Eu dizia assim, eu me reencarnei numa vaca. Não, aí a alma transmigrou, segundo o hinduísmo, para aquele quadrúpede, né? São duas coisas diferentes, né? Então isso aí também é bom, se às vezes as pessoas não compreenderam, né? Esse fator que acabamos de explicar, podem de novo mandar perguntas que nós responderemos com todo carinho. E também tem uma outra assim, pergunta. Eu acho que quem me mandou essa pergunta, ele mandou pelo computador, né? E eu acho que não deve ser pessoa da fé católica, mas que ouviu o programa, deve estar querendo questionar ou querendo fazer, digamos, um diálogo, eu não sei, né? E ele diz assim: quem fundou a Igreja Católica Apostólica Romana? Quem fundou? A Igreja de Deus foi prefigurada desde a criação do mundo. O Antigo Testamento se refere às alianças de Deus com o justo Abel, com Noé e com Abraão. Dessas alianças, voltadas para a adoração do Criador e para a busca da salvação, nasceu a verdadeira comunhão de Deus com os seres humanos. A Igreja foi preparada na história do Antigo Israel e na Antiga Aliança. Segundo São Paulo, ela é herdeira das promessas que Deus fez a Abraão. Lá na Gálatas, São Paulo fala isso na Epístola aos Gálatas, no capítulo 3, no versículos de 15 a 19. Pois a descendência de Abraão não foi segundo a carne, mas segundo a fé. Do Antigo Israel, a Igreja recebeu as Escrituras do Antigo Testamento. O Novo Testamento originou-se, de certo modo, de uma leitura cristológica do Antigo Testamento, pois Cristo é a realização das promessas nele contidas. A Igreja foi fundada por Cristo através da pregação do Evangelho, o envio dos discípulos em missão, de sua paixão, morte e ressurreição, e através do Espírito Santo santificador sobre os apóstolos. O Concílio Vaticano II, na Constituição Lumen Gentium, sobre a Igreja, fala dos atos fundantes da Igreja realizados pelo Senhor. Atos fundantes da Igreja foram, por exemplo, a convocação dos 12 apóstolos. Começou um grupo, uma comunidade, eclésia. A instituição da Eucaristia. Fazer isso em minha memória. A ressurreição de Jesus e a vinda do Espírito Santo, sobre o qual ele sopra aos apóstolos no Evangelista, e nos Atos acontece no dia de Pentecostes. A Igreja é a comunidade em que o ressuscitado está presente. Eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Em Mateus 28, versículo 20 e seguintes. É ele quem convoca os seus. Ide, portanto, e fazei discípulos entre todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme o Evangelho de Mateus 28, 19. Eu quero esclarecer bem claro isso aqui, né? Quando eu perguntava aqui quem fundou a Igreja Católica, né? O Leonir dizia, foi Jesus, né? O que nós acabamos assim de meditar sobre a palavra do concílio, Jesus deu todo o esqueleto, todo o esboço, né? Convocou os 12, instituiu a Eucaristia, soprou o Espírito Santo. Mas nós não podemos dizer assim que enquanto Jesus permanecia na terra, surgiu a Igreja. Mas nós podemos dizer que ele a preparou, e aí a função da Igreja é santificar, é a função salvífica. Então, por ser função salvífica, coube ao Espírito Santo, no dia de Pentecostes, fazer ela surgir.
quando então os apóstolos reunidos do cenáculo recebem com o Espírito Santo como línguas de fogo, vão anunciar ao povo de Jerusalém, e 14 nacionalidades, 14 línguas diferentes os vêm falar numa única língua, quer dizer, a unidade da fé permanece a mesma e a unidade das línguas não, porque a Deus não quer com a igreja uma uniformidade, mas Deus quer uma comunidade de amor, de partilha, de oração, de comunhão. Né? Cada um falando e vivendo seus próprios costumes pode pertencer nesta barca da igreja através do batismo. Então realmente Jesus fez o esqueleto, fez o esboço da igreja e o Espírito Santo afunda, né, triunfalmente na festa de Pentecostes, conforme nós vemos lá nos Atos dos Apóstolos. Em que a Igreja Católica difere das demais igrejas cristãs? Apesar da divisão entre os cristãos, já somos mais de 15 mil seitas e religiões, ao longo da história, a verdadeira igreja de Jesus Cristo nunca desapareceu, nem foi perdida, ela subsiste, quer dizer, ela está firme na Igreja Católica. Aqui o concílio não diz que ela é única, ela subsiste na Igreja Católica. Como eu dizia antes, né, houve uma ruptura com a apostolicidade da igreja, a imposição das mãos que vem Deus dos apóstolos. Alguns ramos permaneceram, né? E também por cisma, por falta de autoridade mais validamente, nós temos 45 igrejas ortodoxas cristãs que têm a mesma validade nossa, né? Até nós fizemos uma vez sobre a comunhão do sagrado, né, aqui no programa, no qual eles também podem receber a Eucaristia, o perdão dos pecados, a unção dos enfermos. Esta possui todos os elementos da eclesialidade que encontramos no Novo Testamento. A mesma fé, os 7 sacramentos, a sucessão no colégio apostólico por meio dos bispos, a sucessão do ministério petrino exercido pelo Papa, o ministério da palavra não só como anúncio, mas também como magistério autêntico, isto é, como ensino normativo em nome de Cristo. Em nenhum outro lugar se encontra, como na Igreja Católica, a plenitude dos meios salvíficos queridos e estabelecidos por Cristo, né? Então é aquilo que eu falava antes, né? Realmente Jesus deu o esboço e esse esboço se sucede na Igreja Católica, subsistindo nela desde o início e procurando se aperfeiçoar as formas de culto, né, as formas de celebração, mas que permanece o fundamento inicial dado por Jesus Cristo, né? E uma outra perguntinha que nos fazem muito em função de tantas outras religiões cristãs: santificação do sábado ou do domingo. A Bíblia ordena: lembra-te de santificar o dia do sábado. Está lá em Êxodo 20, versículo 8. Por que então os católicos guardam o domingo? A palavra sábado vem do hebraico Shabbat, que significa descanso. É dia de descanso em honra de Deus. Para os cristãos, o dia sabático consagrado a Deus é o domingo. Em Marcos 2, 27 a 28, Jesus afirma: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Deste modo, o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Fatos revelantes na vida do Senhor Jesus e da igreja primitiva aconteceram do domingo, como por exemplo a ressurreição de Jesus, Pentecostes. A igreja primitiva reunia-se no primeiro dia da semana, conforme os Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, e também a primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Em Apocalipse 1:10, já se usa a nova denominação cristã domingo, dia do Senhor, o dia de sua ressurreição e da vida do Espírito Santo à igreja. Marcos 16:9 e Atos 2:1. Por esta razão, a Igreja Católica observa o domingo como dia de descanso e como dia consagrado ao Senhor. Mais uma vez, então, foi uma grande alegria estarmos com vocês. Até a próxima semana, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem agora, então, com a nossa mensagem musical. Água cristalina que jorra do peito
frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.